Outubro de 1943. A Segunda Guerra Mundial ainda consome o mundo. O Oceano Atlântico é território de tensão constante, submarinos alemães cruzam as rotas marítimas e a tecnologia militar evolui em silêncio. É nesse cenário que surge uma das histórias mais inquietantes do século XX. Segundo relatos que apareceriam anos depois, a Marinha dos Estados Unidos teria realizado um experimento secreto no estaleiro naval da Filadélfia. O objetivo? Tornar um navio invisível aos radares inimigos. Ou talvez invisível aos próprios olhos humanos. O navio citado nessa narrativa é o USS Eldridge, um destroyer de escolta oficialmente comissionado em agosto de 1943. Registros militares confirmam sua existência. Confirmam sua atividade, confirmam sua presença na guerra, mas não confirmam o que viria a ser alegado depois. A história não surgiu em 1943. Ela apareceu quase uma década depois, em 1955, através de cartas enviadas por um homem chamado Carl Allen, que também usava o nome Carlos Allende, ao astrônomo e escritor Morris K. Jessup. Nessas cartas, Allen afirmava ter testemunhado algo impossível. Ele dizia que o USS Eldridge havia sido envolvido por um campo eletromagnético intenso, que o casco do navio começou a brilhar em tons esverdeados e então simplesmente desapareceu. Imagine por um instante que você está no cais. O ar vibra. O metal do navio começa a distorcer sob uma luz estranha. O som ambiente desaparece como se o mundo estivesse sendo abafado. E então, diante dos seus olhos, a estrutura de centenas de toneladas deixa de existir. Segundo o relato, o navio não apenas se tornou invisível. Ele teria sido teleportado para Norfolk, na Virgínia, a centenas de quilômetros dali, reaparecendo minutos depois no mesmo ponto de origem. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais perturbadora. Allen descreveu tripulantes que teriam sofrido efeitos devastadores. Alguns teriam enlouquecido, outros teriam ficado permanentemente desorientados. Há relatos extremos, nunca comprovados, de marinheiros que teriam sido encontrados parcialmente fundidos ao casco metálico. Mas vamos interromper a dramatização por um momento, porque até aqui estamos apenas repetindo alegações feitas em cartas privadas. Nenhum documento militar oficial da época confirma qualquer experimento dessa natureza. Registros da Marinha indicam que o USS Eldridge estava em operações de escolta e treinamento durante o período em que o suposto experimento teria ocorrido. Além disso, diários de bordo mostram que o navio não estava na Filadélfia na data mencionada nas cartas. Há também um ponto técnico importante. A tecnologia de invisibilidade eletromagnética descrita na história não corresponde ao estágio científico real de 1943. Embora existissem pesquisas envolvendo desmagnetização de navios, processo chamado degaussing, o objetivo era reduzir a assinatura magnética contra minas, não torná-los invisíveis. Ainda assim, a história persistiu. Em 1957, uma edição anotada do livro de Jessup apareceu, misteriosamente, com comentários manuscritos que reforçavam a narrativa do experimento. A Marinha chegou a imprimir cópias internas dessa edição comentada, o que aumentou ainda mais o mistério. Mas a investigação histórica mostra que Carl Allen apresentava inconsistências frequentes em seus relatos. Ele alterava detalhes, mudava datas, contradizia versões anteriores e nunca apresentou provas concretas. Agora volte para o convés. Você sente o cheiro de ozônio no ar. O casco vibra sob seus pés. Alguns homens olham uns para os outros tentando entender o que está acontecendo. A luz envolve tudo, e por um segundo, você não sabe mais se está no mar ou em lugar nenhum. A força da história está justamente naquilo que ela sugere: invisibilidade, teletransporte, manipulação de campos eletromagnéticos, elementos que tocam diretamente no imaginário coletivo da guerra tecnológica.
O contexto da época também ajuda a explicar sua propagação. A década de 1950 foi marcada pelo medo nuclear, pelo início da Guerra Fria e por uma profunda desconfiança em relação a projetos secretos do governo. Projetos confidenciais realmente existiam. Testes militares eram conduzidos sob sigilo. Mas sigilo não é prova de teletransporte. A própria Marinha dos Estados Unidos declarou oficialmente que o experimento jamais ocorreu. Engenheiros navais analisaram os detalhes técnicos da narrativa e concluíram que ela não era compatível com os sistemas disponíveis naquele período. Então, por que a história não morreu? Porque o silêncio alimenta especulação, porque documentos classificados criam espaços vazios. E o ser humano não tolera vazios narrativos. Quando não há explicação clara, criamos uma. O chamado Experimento Filadélfia tornou-se parte da cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão reforçaram a narrativa. Cada nova adaptação adicionava detalhes mais dramáticos do que a anterior. Mas quanto mais a história crescia, menos evidências surgiam. Historiadores que analisaram registros portuários, movimentações da frota e diários oficiais não encontraram qualquer lacuna que sustentasse o evento descrito por Allen. Isso não significa que a história seja irrelevante. Pelo contrário, ela revela algo profundo sobre como mitos modernos nascem. Em tempos de guerra e avanço tecnológico acelerado, o medo e a admiração pela ciência caminham lado a lado. Se algo parece possível em teoria, alguém acreditará que já foi feito em segredo. Você percebe como a atmosfera funciona? A luz verde, o silêncio súbito, o desaparecimento impossível são imagens poderosas. Mas poder narrativo não é evidência histórica. O que sabemos com certeza é simples. O USS Eldridge existiu, serviu na guerra. Não há documentação oficial de invisibilidade ou teletransporte. E a única fonte primária da história apresenta inconsistências severas. O resto é construção cultural. Talvez o verdadeiro experimento não tenha sido com um navio. Talvez tenha sido com a nossa percepção, com nossa tendência de preencher o desconhecido com o extraordinário. Porque às vezes a falha registrada não está nos arquivos militares, está na necessidade humana de acreditar que existe algo além do que conseguimos provar. E é aí que essa história permanece viva, não como fato confirmado, mas como reflexo do nosso fascínio pelo impossível. Se você chegou até aqui, percebeu que este canal não promete respostas mágicas. Ele investiga, analisa, questiona. Se esse tipo de investigação silenciosa faz sentido para você, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário dizendo: você acredita que histórias como essa surgem por erro ou por intenção? E se este vídeo trouxe reflexão, deixe o like. Ele ajuda o algoritmo a entender que conteúdo investigativo também merece espaço. Porque enquanto existirem relatos sem provas, documentos incompletos e histórias que resistem ao tempo, nós estaremos aqui para registrar a falha.